interessantíssima que ele falou aqui, que a gente é uma bandeira que há muito tempo, a gente faz mais de 480 empresas no Brasil, desde os anos 90, a dobrar, triplicar faturamento. Que é uma coisa esquecida que está em cima da mesa. O quê? Recomendação qualificada. Você tem o teu cliente, não é uma indicação, é uma recomendação qualificada. Tá. Qual é a diferença? Não é indicar por indicar. Você tem, por exemplo, uma célula dessa que você, de uma forma inteligente, entra numa associação, numa comunidade brasileira. Nos Estados Unidos são diversas, até mesmo lá em Utah. Você faz um trabalho dessa geração do que foi o case. Por exemplo, eu comprei e fiquei satisfeito. Você trabalha bem aquilo ali para você poder recomendar outro. Tá. Então, existe no pós, depois que a pessoa adquire, se você fizer uma coisa qualificada dentro da rede, né, do teu networking, de forma intencional e estratégica, eu bato sempre nisso, intencional e estratégica, tem que ser assim o networking, né? Você consegue angariar muito resultado e um contínuo, ao invés de você, não estou dizendo que não tem que gerar as prospecções com inteligência do digital, nada disso. Claro, é o topo de funil, né? Exatamente. Mas fazer o trabalho, vamos chamar assim, entre aspas, no orgânico, legal, com o que você tem do teu contingente de clientes. Porque a maioria das equipes comerciais, ou até mesmo nesse ciclo dos novos negócios, eles não param para pensar. Não. Vai pensar no lead. Mas peraí, e o que você já tem em casa? Como é que você aproveita melhor essa comunicação? Quanto você conhece esse cliente que você tem lá dentro? O quanto ele já recomendou? Quantas recomendações ele já gerou? A gente não tem isso catalogado, não está lançado no CRM. Quer dizer, existe uma inabilidade das equipes, né, dessa forma inteligente de fazer o trabalho, usando o networking a favor, não contra. Sim. Que é o dinheiro, na minha opinião, em cima da mesa, que mal não estão aproveitado. Que é a recomendação qualificada. Mas, Nilton, tem um detalhe aí, a gente faz um negócio muito interessante aqui na Board Academy, já vou contar sobre isso, que é a ferramenta, usar a ferramenta também. Porque assim, os times, eles rodam muito, né? Você tem turnover, a pessoa entra, sai, você tem que treinar tudo novamente, então isso é um desafio. O que a gente tem aqui de ferramenta? Olha só que coisa interessante. A cada aula que a gente dá nos programas, a gente tem lá uma avaliação de desempenho não só do instrutor, do facilitador, do conselheiro que está dando a aula ali também, mas também se essa pessoa recomendaria, que é o NPS, os programas da Board Academy. Então, a gente tem uma ferramenta que faz o seguinte, toda vez que eu tenho um NPS acima de 9, automaticamente essa ferramenta se comunica com esse participante, com esse aluno, para abrir uma conversa. E se ele aceitar essa abertura de conversa, aí sim entra um humano para fazer essa recomendação. Exatamente. Porque naquele momento, se ele deu 9 acima, ele é um promotor, ele está promovendo. Ele gostou do que está sendo entregue para ele. Claro. E ele está no melhor momento, na abertura, para que a gente possa ter essa recomendação qualificada. Exatamente. Porque ali ele não entra num status que é perigoso, que as empresas não observam. Também é a questão de ele ser um detrator ou neutro. Não, aí não adianta. Entendeu? Então, se você conseguiu evidenciar que ele tem a possibilidade de gerar uma recomendação, quem faz muito bem isso no Brasil, desde os anos 90, como um case de resultados, e a Elis, minha sócia, foi uma promotora disso, entusiasta, foi a Prudential Financial. Sim, a Prudential faz e trabalha com recomendação qualificada o tempo inteiro. Então, eles têm até uma matriz do desenho do que é canal de indicação, o resultado que isso vem, e o de uma recomendação qualificada e estruturada. Para mim, é a melhor escola de comerciais. A Prudential, se tem não quiseres comprar, não marca nenhuma reunião com a Prudential, com o vendedor da Prudential. Para mim, é a melhor escola. É inacreditável. Mas é engraçado. Mas a gente treina as abordagens dele com as equipes comerciais que eu treino. É verdade. Você já fez uma visita de um Life Planner da Prudential? Aí o cara olha assim, da Prudential? Experimenta. Não, experimenta. Não, segura, eu tenho com o cara do banco, o gerente do banco. Falei, cara, você não teve experiência que impacta. Assim, não tem a reunião, porque senão você compra. Fecha. Mas voltando eu tenho seguro da Prudential. Então... Eu também. Ainda hoje tive que falar com eles por causa de uma possível parceria que a gente possa vir a desenvolver com a Prudential. Agora, sobre a ferramenta, nos últimos anos do Brasil, eu trabalhei muito no setor da saúde, ok? Área hospitalar, área clínica, área médica e também na área de educação. Faculdades de medicina, compra, venda, M&A, trabalhei muito nesse setor. E então eu conheço muito bem o setor da saúde, por exemplo. E o setor da saúde é um exemplo muito interessante, porque é um setor, tal como o setor do agronegócio, é um setor que cresce constantemente, 2 dígitos todos os anos e não tem como voltar para trás. Okay? Mas o setor da saúde aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, por causa da legislação, ele é muito amarrado no que tange
à capacidade que eles possam vir a ter para trabalhar comercialmente o seu negócio, ok? Então até é quase um tabu a gente falar de assim, como é que eu vou captar cliente, claro, não sei o quê. Uhum. E então esse é um setor onde eu tenho onde eu tenho conseguido ajudar a agregar muito valor, no sentido de, entendendo o que é que a legislação te permite, tu não podes deixar de trabalhar aquele negócio, pode ser um hospital, pode ser uma clínica, não interessa até se é com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, não interessa se é filantrópico. Qualquer um deles, a única diferença entre um filantrópico e um com fins lucrativos é o que é que eles de facto fazem com o lucro apurado. Mas ambos têm que ter lucro, porque senão não é sustentável o negócio. E então eu costumo dizer sempre, com fins e sem fins, todos têm que ter muito lucro. A diferença é o que é que um faz com o lucro apurado, um distribui para sócios e o outro tem que fazer dentro da empresa. Então, o setor da saúde é um setor que precisa de crescer muito mais nisso. E isso é com o quê? Com ferramentas. E tem muitas ferramentas no mercado muito interessantes, de robôs, baseado agora na inteligência artificial, associada à linguagem natural, que agregam um imenso valor no trabalho da captação das novas leads. Mas o setor da saúde... De prospecção mesmo, prospecção de captar o paciente. Legal. Mas depois, o setor da saúde, ele trabalha muito mal a prospecção e captação do cliente, que eles chamam paciente, mas no fundo para mim é usuário. Em Portugal a gente chama usuário. Porque aí se a gente tratar como usuário, não é paciente, porque ele pode estar... Ele pode não estar doente. A nomenclatura. Paciente, cara. Não, nossa, e ele não pode não estar doente. E ele não pode estar doente. O cliente da área da saúde, ele pode estar trabalhando prevenção. E então ele não é paciente. Né? Ser, exato, é usuário. E então, a captação, ninguém faz muito mal. Depois, a retenção, ok? E depois, o mais interessante na área da saúde, seja qual for a área de especialidade, ele foi fazer uma cirurgia, vamos dizer, área de oftalmologia. Foi fazer a cirurgia de catarata. Fez a cirurgia de catarata, a maior parte desses morreu para a vida. Morreu no sentido de dizer assim, aquele cliente deixou de ser mais, nunca mais vai ser contactado por aquela instituição, porque ele já é um idoso, ele já fez catarata, não vai fazer segunda catarata na vida, porque catarata só faz uma vez na vida. Morreu. E, no entanto, se esquecem de que o pós-venda, o pós-experiência é fundamental, mesmo que ele não venha a fazer uma catarata. Não tem problema, ele vai influenciar outros, né? E vai influenciar outros. Isso é uma coisa incrível. E então, dos setores que mais prazer me dá de trabalhar é o setor da saúde, que a gente agrega pra caramba valor. Mas ainda sobre ferramenta, que eu agora dei uma grande volta, mas para chegar ao que eu queria dizer. Não basta ter um CRM, não basta ter um ERP, não basta ter ferramentas de gestão. O grande desafio da ferramenta é o humano que interage com essa ferramenta. Claro. Eu vou contar um exemplo prático, não vou dizer nomes, que é para não denegrir a imagem de ninguém, mas um grande hospital de referência, eu fui com o meu filho, que ele tinha quebrado o dedo, fui no consultório do médico, lá no pronto atendimento, ele olhou para a mão, para o dedo dele e tal, e ele teve o tempo todo virado para a tela do computador, escrevendo, preenchendo os campos do prontuário eletrónico e do ERP hospitalar que ele era obrigado a preencher. Aí disse assim, agora, sabes onde é que é o raio-x? Vai lá no raio-x para fazer o raio-x. E conforme ele precisava de escrever aquilo muito rápido para que quando o meu filho chegasse no raio-x, tivesse a requisição pronta no sistema para ele poder fazer o raio-x. Agora vejam bem o que é o atendimento. E é um hospital de referência, tá? Ele escreveu tudo, aí nós saímos do consultório dele, fomos caminhando, ele chega na porta do consultório e diz assim, André, e a gente olhou para trás e diz assim, esse dedo é da mão esquerda ou da mão direita? Isto tudo para quê? A ferramenta ela também pode amarrar muito essa coisa que se chama o atendimento ao cliente. A humanização. A humanização do atendimento ao cliente. Isso não vai nunca sair de moda, né? Não vai sair de moda. E aquilo, para mim, foi muito impactante. E então, muito interessante. Essa experiência, disse, nossa, um hospital de referência, o cara se errou a mão esquerda ou direita, ele não fez uma boa anamnese, porque não tinha escrito mão esquerda ou mão direita, né? E ele ia fazer o raio-x da mão errada. Não é? E então, o grande desafio das ferramentas é o user experience da ferramenta em si, para que essa ferramenta motive o operador da ferramenta, que é o humano, ser mais eficiente na sua gestão. Claro. E então, tipicamente, esse caso específico gerou uma demanda, que eu lancei o desafio para uma empresa de tecnologia, que está finalizando agora já a solução, que é uma ferramenta de voice-over,
que vai permitir que é um API que pode aplicar em qualquer sistema de ERP hospitalar, qualquer um, não interessa, que vai permitir o quê? Vai permitir que ele possa atender o meu filho com o microfone na frente, ou pode ser um microfone de lapela, e ele vai atender e a ferramenta vai escutar o que ele está falando e ela vai preenchendo automaticamente os campos todos da ferramenta. E aí vai permitir o quê? Vai permitir que, claro que a ferramenta não submete nada sozinha, né? Claro, sempre tem prova, aí ele, no final, o paciente sai, vai lá fazer o raio-x e ele dá uma revisão, vê se os campos estão todos preenchidos e ele submete. Ok? Isso é uma experiência fantástica. O Watson, a IBM, lançou uma ferramenta chamada Watson lá no passado, que por acaso na área da saúde eles acabaram por desinvestir. Mas o Watson, por exemplo, funciona muito bem. Eles deixaram na área legal nos Estados Unidos. Todos os escritórios de advogados funcionam muito bem. Mas o Watson, por exemplo, na área da saúde acabou por... O Watson tinha essa ferramenta. Agora, João, de qualquer forma, o médico precisa perguntar se é na mão direita ou na mão esquerda. Mas aí ele tem que tornar aquilo... Claro que é uma experiência que ele tem que aprender. Claro. Porque ele vai dizer assim, nossa, André, ok, olha, estou vendo aqui na tua mão esquerda, o teu dedo do meio da mão esquerda, ele acabou por fazer... Eu acho que está quebrado. Inclusive, ele pode dizer assim, eu vou-te receitar um analgésico de 50 miligramas ou 100 miligramas para que tu tomes de 6 em 6 horas. E isto, a tecnologia existe, filho. O voice-over existe em qualquer lugar. Aliás, se vocês fizerem no WhatsApp, a gente está sempre acostumado a fazer o áudio, né? Mas no teclado onde tem as letras, ou lá tem um microfone, tem voice-over. Clica lá, falas e ele escreve o texto para ti. Isso. Portanto, essa tecnologia existe, só que vamos aplicá-la de uma forma mais eficiente neste caso específico, para uma aplicação concreta na área da saúde, para ajudar na experiência do usuário. Eu digo sempre, e isto é fundamental para mim, os negócios vêm de fora para dentro. O que é que significa? Cada vez mais as empresas têm que fazer esse exercício. Olha para fora, olha para o teu cliente, ou para o teu potencial cliente, vê o que ele valoriza, é de fora para dentro e não é do P&D para o mercado. É o contrário. O mercado é que traz a demanda para o P&D, o R&D, né, da empresa, poder desenvolver aquilo que o mercado quer. Claro. Isso é o que eu faço mais com os meus clientes e é um exercício que não acaba nunca. Né? Não acaba nunca. Não acaba nunca.